Relacionamentos kármicos, de almas gêmeas e dármicos. Você já ouviu falar nesses temas? Então, vem comigo que hoje a gente vai especificar, aprofundar o que é cada um desses relacionamentos. Eu vou te ajudar aí a como sair, como descobrir como sair dessa roda de relacionamentos kármicos que não é nada gostosa, né? Pra você conseguir viver um relacionamento leve de verdade, tá bom? Então, se você tá me assistindo no replay, já sabe, lindeza, pula aí aqueles 3-5 minutinhos pra frente, que eu vou dar as boas-vindas pra quem tá entrando ao vivo comigo agora. Ai, esqueci de colocar o microfone, agora que eu percebi. Gente, vai sem microfone, tá? Porque senão pode dar bug aqui no negócio. Mas vocês estão conseguindo me ouvir bem, né? Quem tá ao vivo aqui, quem tá entrando comigo agora, por gentileza, meus amores, me contem se vocês estão conseguindo me ver, me ouvir bem aí. Ai, será que eu ponho microfone? Você acha que eu ponho microfone? Não? Tá. Eu tenho medo de travar aqui e aí desconjuntar a live de vez. Carolzinha tá aqui, Nara, Susan, Camilinha, ó, quem tá me ouvindo bem, manda um joinha aí, uma mãozinha pra cima, por gentileza, pra eu saber que tá tudo legal. A Nara colocou que sim, Suzaninha, minha aluna, também falou que sim, ótimo. Tá ótimo, ouvindo bem, show de bola. Então vamos fazer assim, vocês estão me ouvindo bem, seja o que Deus quiser. É que ajuda na hora que a gente vai postar a live no IGTV e depois a gente corta uns trechinhos, então o áudio fica melhor, né? Mas tá silêncio aqui, então esse não será um problema. Então vamos falar sobre esse tema hoje. Alguém aí já ouviu falar sobre esse tema, tem interesse? Eu fiz uma enquete nos meus stories ontem e perguntei se vocês tinham interesse. E, tipo, mais de 140 pessoas responderam que tinham. Então, eu quero saber se vocês realmente estão interessadas nesse assunto. Alguém já ouviu falar alguma coisa sobre esse tema? Já teve a curiosidade de pesquisar? Existem várias vertentes, tá bom? Existem vários pontos de vista da espiritualidade a respeito desse tema. Eu vou trazer para vocês o ponto de vista que eu me identifico mais, que eu acredito mais, que eu acho que faça mais sentido, tá? Coloquem aqui pra mim, aqui embaixo. O título tá aparecendo pra vocês da live. A Lu perguntou em quê? Cheguei agora. A gente vai falar, Lu, sobre os relacionamentos kármicos, kármicos de karma, tá? Sabe aquele relacionamento que parece que é seu karma? Quem aí acha que o ex é seu karma? E relacionamentos de almas gêmeas. E como que a gente faz pra transitar de um nível de relacionamento para o outro? Esse é o tema da live de hoje. Não tá aparecendo pra vocês, gente, aqui em cima? Eu tinha colocado o título. Poxa vida. Alguém aí já ouviu falar sobre esse tema? Conte aqui pra mim aqui embaixo. E ó, se você tem uma amiga, se tem alguém... Não aparece, que estranho. Que pena. Bom, vai ficar sem título por enquanto, né? Qualquer coisa a gente coloca aqui embaixo. Deixa eu ver se eu consigo colocar pra fixar o comentário pra vocês. Fica, meu filho, vamos. Fixar comentário. Legal, agora aparece pra quem entrar, pelo menos. A Lu comentou assim, eu já namorei 2 vezes com o mesmo cara, mas foi só pra concluir que a gente não dá certo mesmo. Porque você tinha coisas ali nessa relação que você precisava aprofundar. Nunca mais quero viver, não. Perfeito, agora eu coloquei aqui embaixo. Clicando na setinha ao lado do nome da Gabi, aparece o tema. Legal. Ah, o Instagram mudou algumas coisas, eu acho, né? Por isso que não deve estar aparecendo pra vocês. Mas eu coloquei aqui fixado também pra quem entrar. Então, ó, se você... Recadinhos iniciais da nossa live, né? Enquanto a galerinha vai chegando, essa mulherada vai chegando. Se você conhece alguém, uma amiga, uma parente, sua mãe, de repente, né? Alguém que vai se beneficiar desse conteúdo. Alguém que você acredite que tá vivendo um karma, né? Tá passando por umas boas ali. Chama essa pessoa pra participar ao vivo com a gente, tá bom? Vai ser super legal o papo de hoje. Tem uma setinha aqui embaixo, mais ou menos aqui, ó, pra você direcionar e chamar essa pessoa pra vir ao vivo. Eu recomendo também que vocês peguem aí papel e caneta, porque a gente vai falar de uns detalhezinhos e é bacana pra quem quiser anotar, tá bom? Eu amo meu ex, mas ele não tá nem aí, dói, mas tenho que superar. Está com cara de apego e não de amor, hein, amada? Fixou, beleza. Show de bola, deu certo. Então vamos começar o nosso conteúdo, meus amores. Mas só mais um recadinho. Eu vou passar o conteúdo pra vocês aqui, a gente vai bater um papo. E aí, se vocês tiverem perguntas a respeito desse tema especificamente,
só sobre esse tema, tá bom? Sobre outras coisas de término, de relacionamento, de crush, de voltar com o ex, superar o ex. Eu vou falar em outras lives, em outros vídeos, em outros assuntos. Mas se você tiver alguma dúvida, alguma questão, alguma pergunta a respeito do tema da live de hoje, tem um box aqui embaixo também que tem um pontinho de interrogação. Coloca a sua pergunta aqui pra mim, tá bom? Porque aí eu vou fazer a live inteira. E aí ao final, se der tempo, eu abro essa caixinha pra responder as perguntas de vocês, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Beleza, vamos começar. Seguinte, lindezas, a primeira coisa que a gente precisa entender antes de entrar dos diferentes tipos de relacionamento, né? É que todo tipo de relacionamento que passa na nossa vida, que entra, que permanece, que sai, ele tem um propósito. Nada é em vão. Nada acontece por acaso. Existe uma frase famosa, inclusive, eu não tenho certeza de quem é, eu posso estar errando muito aqui. Eu acho que essa frase é do Chico Xavier, tá bom? Mas se não for, me perdoem. Que é a seguinte: ninguém entra na nossa vida por acaso e nem permanece por nenhuma razão. E é verdade isso. Existe um propósito, existe uma razão maior ali que muitas vezes a gente não consegue enxergar quando a gente tá aqui vivendo esta vidinha, né? Com a cacela aqui do cavalo, que não consegue olhar para os lados, não consegue ver o macro. Você tá dentro, mergulhado da situação, então você não consegue. E aí, eu vou falar de relacionamentos amorosos, existem outros tipos de relacionamentos também, né? Mas isso aqui é mais voltado para relacionamento amoroso hoje, tá? Que a gente vai conversar especificamente aqui. Então, o que seria o relacionamento kármico, Gabi? Vocês já devem ter ouvido falar da palavra karma, né? E todo mundo tem uma conotação muito negativa. A gente dá uma conotação muito negativa para a palavra karma. É como se, tipo, eu fiz uma cagada e agora eu vou ser punida. Inclusive, hoje eu fiz um post, uma sequência de 3 posts que eu vou fazer no meu feed esses próximos dias no Instagram. Tô na vibe da espiritualidade aqui, que é uma coisa que eu amo. Vou trazer essa vertente pra vocês. E um dos comentários que eu recebi nesse post, falando lá de razões pelas quais o seu relacionamento terminou, foi assim: Gabi, eu acho que eu devo ter errado muito no passado, porque a punição tá grande. E aí eu respondi pra essa pessoa: não, amada, Deus não pune. Você só está colhendo o que você plantou. E de fato é isso. O karma, ele não é punição. A gente foi ensinada pelos dogmas, pelas igrejas, pelas religiões, que existe um Deus punitivo e que se você errar, se você fizer alguma coisa, você vai ter que pagar na próxima vida. E não existe isso, gente. O que existe, o que o karma é, significativamente, é a ação e reação, a ação e consequência, que é uma lei da física. É uma lei de Newton, né? Se você joga a bolinha na parede, a bolinha vai voltar para você, quer você queira, quer você não. Você implicou uma força, você implicou um trabalho ali, você fez um movimento, você teve uma intenção. Então aquilo vai retornar para você, não tem como a gente escapar dessa lei. Mas não é em caráter de punição. Principalmente o karma, ele é muito mais em caráter de aprendizado, de você ter uma nova percepção de acordo com aquilo, né? Então o relacionamento kármico, ele vem pra gente conseguir ter as consequências, digamos assim, dos atos que a gente praticou e que praticaram com a gente, tá bom? Isso vale pros dois lados, em relações passadas, em vidas passadas, na verdade. Então a gente já viveu umas vidinhas aí pra trás, né? Tivemos algumas histórias, conhecemos pessoas, fizemos coisas legais, fizemos coisas que não eram tão legais assim. Atitudes e comportamentos que não eram muito conscientes. E aí você conheceu algumas pessoas e de alguma forma existiram entre vocês casos mal terminados. Vocês talvez não viveram aquilo que vocês tinham para viver, ou você tinha planejado fazer algo ou estar com essa pessoa durante um tempo e aí por conta do teu livre-arbítrio, tô falando de você, mas pode ser dele também, tá? Por conta do teu livre-arbítrio, você foi lá e fez uma cagada. Então, sei lá, vamos supor que numa vida passada, tudo hipóteses, tá bom? Mas vamos supor que numa vida passada você tenha traído o carinha. E não era pra ter traído, era pra você ter vindo, ficado com ele, construído uma família e se desenvolvido ali.
Quando vocês desencarnam, enfim, fazem um novo planejamento reencarnatório, existe ali na sua continha, digamos assim, nós temos tipo um checklist, assim, né? De coisas que a gente precisa aprender. E tá ali na sua fichinha que você, com o seu livre-arbítrio, saiu do caminho ali, né? Acabou traindo o cara. E isso provocou dor nele, provocou trauma, provocou um monte de coisas que você vai precisar reparar. Porque você teve uma ação com este espírito, você teve uma ação com essa pessoa. Então você vai precisar reparar e muitas vezes sentir a própria dor que você infringiu a outra pessoa na sua pele, para que você perceba a gravidade do que você fez. A mesma coisa o cara, tá? Vamos supor que ele tenha feito isso com você. Então ele precisa reparar este mal que ele fez para você. E vai precisar vir para este plano com o checklist dele ali, e ele vai precisar passar muitas vezes pela dor que ele infligiu a você para aprender. Porque não existe, por mais que a gente estude, gente, o arrependimento, ele pode existir, tá tudo bem. Só que a gente só consegue ter uma noção real da gravidade dos nossos atos quando a gente sente na nossa própria pele. Então, pensa numa pessoa que trai, por exemplo, né? Tô usando o exemplo aqui da traição. Essa pessoa, talvez ela não, como ela é muito egoísta, né, tá pensando no próprio umbigo, ela ainda não tem um nível de consciência significativo, ela não tá muito pensando no outro, ela só tá pensando nela e ela não tem uma real dimensão e noção sobre a gravidade do que ela tá fazendo, sobre como ela pode estar fazendo mal pro outro. Então é necessário que ela passe na pele, sim, para que ela compreenda. Não é em caráter de punição, vocês estão entendendo a diferença? É para que ela compreenda que, peraí, velho, eu tô fazendo isso com outra pessoa. Nossa, quando faz comigo é foda, né? Não tô gostando disso, não. E a partir daí a gente consegue não ter mais esse tipo de atitude com as outras pessoas. Então os relacionamentos kármicos, eles existem pra isso. Basicamente, para que a gente acerte as continhas, para que a gente repare os erros com aquela outra pessoa. E isso, mão dupla, né? Ele, eu, né? Os dois. E vide que nós estamos em um planeta de provas e expiações. A maioria dos nossos relacionamentos, eles são kármicos, tá bom? Pensa agora em todos os ex-namoradinhos que você teve aí pra trás. Desde o primeiro até o último. A maioria, não tô falando que todos, a gente vai falar de outros tipos de relacionamento também, mas a maioria geralmente é kármico. Porque a gente tem que meio que passar por aquela situação para aprender algo com aquilo e para ensinar alguma coisa pro outro. Mesmo que muitas vezes você acredite que não aprendeu nada naquele relacionamento ou que o cara não aprendeu nada com você. Às vezes a sementinha ela só não floresceu, mas ela foi plantada, tá? E aí uma coisa que acontece, né? Quais são as características desse relacionamento? Geralmente ele começa com uma paixão muito avassaladora, aquela coisa de química, de pele, visceral, assim, né? Tipo, muito carnal, muito mundana, digamos assim. Por quê? Porque você tem que ficar com o Joãozinho nessa vida. Então, lá no seu planejamento, vocês colocam ali, né, substâncias, enfim, que vocês vão se apaixonar nessa vida para que vocês fiquem juntos. Porque a gente tem os nossos registros das nossas encarnações e das nossas experiências nas nossas células também, né? Então, pensa que ele te traiu. E aí vocês chegam aqui nesse plano, né? E talvez, só de chegar perto dessa pessoa, você sinta alguma coisa não tão legal, ou você não sinta vontade de se conectar com ele. Como que os desígnios divinos vão fazer vocês se conectarem? Através da paixão. Porque a paixão é aquela que gruda a nós. A paixão é aquela que cega os nossos olhos, que faz a gente querer ficar junto, colado, gostoso e maravilhoso, né? Então é pra isso que ela serve. Geralmente os relacionamentos kármicos, eles começam assim. Só que, com o passar do tempo, a paixão ela é um patrocínio hormonal, né? Então ela dura aí de 6 meses a 2 anos. Eu sempre falo isso pra vocês. Isso é cientificamente comprovado, tá? Que existem hormônios ali sendo bombeados no seu corpo o tempo inteiro. Só que tem um limite, né? Porque se você vivesse pra sempre apaixonada, você não teria o mérito de estar naquele relacionamento, você e ele. Vocês não conseguiriam realmente ter o mérito de quitar aquele desajuste que vocês tinham. Porque não é vocês que estão fazendo esforço, é a paixão.
Então a paixão ela só dá essa colinha inicial, 6 meses a 2 anos. Depois de 6 meses a 2 anos, no relacionamento kármico, as coisas começam a ficar difíceis. O negócio ficar pesado, tenso. É tipo uma relação meio tapas e beijos, assim, sabe? Uma coisa avassaladora e começa a ficar bem pesado depois de um tempo. E o relacionamento kármico, ele é aquele relacionamento que traz o nosso pior lado à tona. O nosso pior lado e o pior lado do outro. Porque é ali que a gente tem que se encontrar. É ali que a gente tem que lidar um com o outro, né? Se ajustar de alguma forma. Então ele tem essa tendência. Geralmente, esses relacionamentos eles têm um prazo determinado para acontecer, que é o período que você precisa ficar com aquela pessoa para reajustar aquela desavença, né? Uma validade, digamos assim. Então é muito comum que eles comecem nessa paixão toda, passa a paixão, vocês até podem ficar um tempo ali, aí depende muito do tempo que foi determinado entre vocês, no plano astral, enfim, né? 1 ano, 2, 5 anos, sei lá, 10 anos às vezes, dependendo do nível que vocês precisavam reajustar as pendências ali, o que vocês precisavam e podiam aprender um com o outro, vocês vão ficar um tempo específico ali. E aí, provavelmente ele termina. Por que ele termina? Existem 2 fatores aí. Ele pode terminar porque vocês simplesmente cumpriram o que tinham que cumprir, ajustaram o que tinham para ajustar e agora cada um tem um caminho separado para seguir. Agora você pode encontrar um relacionamento mais leve para você viver e ele também. Então vocês meio que cumpriram aquilo que tinham que cumprir, um na vida do outro, tá tudo bem, né? E a outra razão pela qual ele termina é que ao invés de vocês desenvolverem a consciência através daquele relacionamento, vocês começaram a se estapear demais ou de repente uma das partes não teve condição. O que pode acontecer é uma parte tá fazendo a sua parte ali nos lados da relação, tá fazendo a sua parte, tá melhorando, tá investindo e o outro cagando no pau. Aí não dá, né? Porque relacionamento é feito de 2 pessoas. Então, esse relacionamento ele não consegue evoluir. Ele não consegue durar mais tempo. E aí você tem que terminar assim. Porque ninguém é obrigado a ficar num relacionamento que te faz mal. Claro que não. A gente faz o nosso melhor, a gente tenta, a gente investe, a gente se dedica, mas se o outro não tá fazendo a parte dele, beijos, abraços, existem outros relacionamentos por aí, tá bom? Sim, é possível você pegar um relacionamento kármico e ficar por muito tempo, desenvolver, mas aí precisa dessa maturidade dos 2. Por isso que é bem mais difícil disso acontecer, não é impossível, mas não é o comum, porque os 2 que já tinham uma pendenga ali, vão precisar resolver a pendenga, vão precisar lidar com o pior lado um do outro, porque o relacionamento kármico ele mostra o pior lado um do outro, e vão precisar se desenvolver em uma proporção simétrica. Porque se um se desenvolve muito e o outro não, fica desequilibrado, né? Então o relacionamento não fica mais digno. Então os 2 têm que fazer isso, tá? Então é mais incomum de acontecer. É possível, mas geralmente a gente fica um tempo X com essa pessoa e bora pro próximo. Tá bom? Então esse é o relacionamento kármico. A maioria dos nossos relacionamentos é esse aqui, tá? Com níveis diferentes, tá? Existem alguns que são mais viscerais, outros menos. Existem uns que são muito difíceis, outros menos. Existem alguns que duram 6 meses, outros que duram 2 anos, outros que duram 15, outros que duram 30. Então tudo vai depender das pendengas que você tinha com aquela pessoa e o que você precisava aprender também naquela relação. Mas toda relação, ela traz um aprendizado pra gente, tá? Guardem isso porque eu vou retomar essa frase no final da nossa live, no fechamento. Deixa eu ver se eu deixei alguma coisa de lado aqui. Não deixei. Aí, a gente vai agora pra relação de almas gêmeas. Gente, eu não sei se vocês assistiram aquela novela que passou há um tempo atrás, acho que chamava Alma Gêmea, né? Que tinha lá a música do Roberto Carlos, Alma Gêmea, as metades da laranja. Uma coisa bem romantizada, bem, sei lá, século passado, né? A gente tá muito acostumado a olhar pro termo alma gêmeas e ter essa visão romântica de que só existe uma alma gêmea pra mim na minha vida e vai ser perfeito e vai ser incrível. O relacionamento deles na novela, se eu não me engano, era perfeito. Eles só não conseguiam ficar juntos porque existiam pessoas que afastavam eles, que estavam meio que, tipo,
numa conspiração para os dois não ficarem juntos, né? Mas era tipo perfeito, eles se amavam, é incrível, e isso não existe, tá bom? Existe sim o conceito de almas gêmeas, mas ele é bem diferente do que a gente está acostumado a ver por aí. Almas gêmeas, existem vários conceitos em relação a isso, vou tentar simplificar e só trazer o que a gente precisa entender aqui na live de hoje. Elas existem do ponto de vista de que existem grupos de almas diferentes, existiam grupos de almas, né? E esses grupos eles foram subdivididos em várias alminhas, digamos assim. Então as alminhas daquele mesmo grupo, elas são gêmeas, porque elas partem do mesmo grupo, né? E essas almas, elas têm uma afinidade entre si que a gente não consegue explicar muito bem. Não é só uma questão de gosto ou de interesse, mas é o tipo de pessoa que só de estar do seu lado você se sente bem. Sabe quando você, eu não sei, você provavelmente conhece alguém assim, e eu quero que você amplie o seu repertório, o seu horizonte agora, para olhar além dos relacionamentos amorosos, tá bom? Mãe, pai, irmã, tio, amiga, prima, primo. Aquela pessoa que você só de estar de lado, a pessoa não precisa abrir a boca, você não precisa falar nada com ela. Mas você sente uma paz, você se sente tão bem, você sente como se você estivesse em casa com aquela pessoa. Talvez essa pessoa seja a sua alma gêmea. E por que eu falei pra você expandir o seu horizonte? Porque a gente foi ensinado pelos filmes e novelas de que a alma gêmea é homem e mulher, ou mulher-mulher, homem-homem, né? Aquele par romântico, e não necessariamente. A sua mãe pode ser uma alma gêmea sua. E lembra que eu falei do grupo de alma, né, que se subdivide em várias alminhas. Isso significa que você não tem só uma alma gêmea, você tem várias almas gêmeas. Então a sua mãe pode ser a sua alma gêmea, se você tiver uma afinidade muito grande com ela, que você nem sabe explicar direito. Seu pai, sua irmã, seu irmão, uma amiga, um amigo. É muito maior do que o relacionamento amoroso. E toda essa romantização acaba deixando a gente meio cego, a gente quer encontrar a pessoa perfeita lá. Pode ser que você tenha também uma relação kármica com a tua alma gêmea, tá bom? Porque o karma, ele é apenas uma ação e consequência. Então, talvez numa vida passada, com uma dessas almas gêmeas aí, vocês tenham se feito alguma coisa lá atrás que vocês precisam resolver nessa vida, né? É o que mais a gente tem, na verdade. Então pode ser sim que você tenha algum karma a resolver com uma alma gêmea também. E aí traz um pouquinho das questões que eu falei no começo sobre os relacionamentos kármicos, que às vezes pode rolar paixão, se for um relacionamento homem e mulher, essa relação pode trazer o seu pior lado, porque é um lado que você feriu em outra vida, então agora você tá tendo que lidar com isso, você meio que acessa essas memórias de uma forma inconsciente, tá bom? Então essa dívida vai ser quitada de qualquer forma. Agora, um ponto muito importante desse tipo de relacionamento que eu quero trazer pra vocês é que esse relacionamento não é perfeito. Nenhum relacionamento é perfeito, gente. O simples fato dessa pessoa ser a sua alma gêmea não significa que vai ser lindo, incrível, flores, maravilhoso, porque nós não somos perfeitos. Somos seres humaninhos que estamos aqui num planeta de provas e expiações, muitas expiações, porque karma também é a expiação, né? E a gente está aprendendo ainda a lidar, a gente não tem um super amadurecimento emocional. Então, por mais que você tenha uma afinidade sim com essa pessoa, esse relacionamento não vai ser perfeito. Além de que, existe uma outra questão, que é o desenvolvimento consciencial de cada um. Então, você é alma gêmea lá com o fulaninho, por exemplo, você sente essa conexão que você não consegue explicar, essa coisa maior, uma paz lá dessa pessoa, enfim. Só que ao mesmo tempo, você tem uma consciência mais elevada, porque a gente tem nosso livre-arbítrio. Então, ao longo das suas últimas experiências e desta experiência também, você vem fazendo escolhas que te permitiram galgar níveis mais altos de consciência. E o fulaninho, não. O fulaninho tá mais pra lá do que pra cá, tá usando o livre-arbítrio pra fazer umas escolhas meio erradas aí. Então ele não tá no mesmo nível de consciência que você. Então, por mais que ele seja tua alma gêmea, vocês se encontrarem nessa vida, a relação não vai ser digna. Porque você tá numa vibe e ele tá em outra. Então, procura aí na sua história, de repente, se isso pode fazer sentido pra você. Você fala, eu tenho certeza que ele é minha alma gêmea, né? Que eu tenho essa conexão com ele mais forte, mas a gente tenta e não dá certo. Por quê?
Provavelmente é um nível de consciência que não tá equivalente, e aí não adianta você forçar a barra. Você tem mais almas gêmeas, lembra disso, tá? E não precisa ser alma gêmea para viver um relacionamento legal. Mas eu quero que você entenda que a gente não pode forçar uma barra, a gente não pode evoluir o outro, a gente não pode querer puxar o outro obrigatoriamente para onde a gente tá. Você tem que fazer o seu caminho, as suas escolhas, né? E ir seguindo. Claro que você pode inspirar e incentivar o outro, mas às vezes a pessoa não tá na vibe, não é o tempo dela, ela... De alguma forma, ela não tá nesse mesmo processo que você, nesse mesmo nível. Então, não forcemos a barra, mesmo que você sinta essa afinidade muito grande, que você não consegue explicar. Porque isso vai ser muito indigno pra você. E aí, lembra assim, ó, a nossa grande responsabilidade nessa vida é conosco. Então, não adianta você, mas sei lá, sinto que essa pessoa é uma gêmea, eu tô fazendo, eu preciso ajudá-lo. E aí você vai se tornando super infeliz nesse processo. E lembra que eu só posso ajudar o outro, eu só posso inspirar o outro se eu tô bem. Então, se você começa a forçar a barra para continuar naquela relação que não tá te fazendo bem, você vai ter que responder por isso depois. Porque você tá se afundando por conta daquilo. E você não pode fazer isso, é tua responsabilidade cuidar de você. É tua responsabilidade buscar a sua felicidade e buscar relacionamentos dignos e pessoas que consigam estar nesse mesmo nível que você, né? Nessa mesma proporção, tá bom? E aí a gente entra num outro conceito que eu acho que poucas pessoas ouviram falar, mas que é o conceito mais bacana, ao meu ver, que é o conceito das relações dármicas, os relacionamentos dármicos. O que é Dharma? Deixa eu tomar uma aguinha, gente. Espera aí que eu começo a falar demais. E aí dá uma sede aqui. O que é o Dharma? No sânscrito, na linguagem hinduísta, enfim, né? Dharma significa caminho. Então, a relação dármica é a relação que te proporciona continuar caminhando, de alguma forma, né? E essa é uma relação entre almas afins, que tem afinidade, mas não afinidade de gostos, né, enfim, de interesses, e não necessariamente essa afinidade de alma gêmea, que eu falei pra você que você sente uma conexão sem a pessoa precisar nem abrir a boca, mas é uma afinidade de sintonia. Essa pessoa vibra na mesma frequência que você. Essa pessoa, ela tem um nível de consciência muito parecido com o seu. E é por isso que esse é o relacionamento mais incrível de todos. Ela pode ser uma alma gêmea sua ou não. Só que você percebe então que a gente ficar buscando a nossa alma gêmea, na verdade, não faz muito sentido na prática, porque pode ser que você tenha um relacionamento muito melhor com uma pessoa que não é sua alma gêmea do que aquela que tá no nível de consciência lá embaixo, né? É muito mais interessante a gente buscar essas pessoas que têm um nível de consciência parecido com o nosso. Porque aí o relacionamento vai ser leve. Muitas vezes um relacionamento com alma gêmea, ele é muito mais pesado do que um relacionamento com uma alma afim, com um relacionamento dármico, enfim. E o que é esse relacionamento dármico? Por que essas pessoas se juntam? Quando nós passamos ali pelos nossos... E aí tô falando de relacionamento amoroso especificamente, tá? Vamos supor que você veio aqui nessa encarnação com um checklist ali, que você tinha umas pendengas pra resolver com o Zezinho, Joãozinho, Pedrinho, Luquinhas, Gabriel e pronto. Eram essas suas pendengas. Na hora que você passa por tudo isso, você meio que se liberta dessa roda aí de expiação, desses karmas de relacionamentos amorosos. E nesse processo você vai galgando degraus na sua consciência evolutiva, né? Então aqui você cresce um pouquinho, aí cresce um pouquinho mais, com esse relacionamento cresce um pouquinho mais, com esse outro relacionamento um pouquinho mais, com esse aqui você já tá com um nível de consciência muito grande. Nesse nível de consciência, nos é permitido viver relações com outras pessoas para crescermos em conjunto. Então aqui você não vai mais ter que ficar espiando contas passadas, porque não tem. Você vai se juntar com uma pessoa que é muito parecida com você em questões energéticas, em nível de consciência, para que vocês cresçam juntos. Esse tipo de relacionamento, diferente do kármico, ele desperta o melhor em você. Você é uma pessoa muito melhor ao lado daquela pessoa e não pior.
É claro que, de novo, gente, não existe relacionamento perfeito, tá? Ah, nunca vou surtar do lado dessa pessoa. Não, meu filho, você vai surtar assim, porque você é um ser humano, né? A diferença é que, de repente, no kármico, você perdia as estribeiras e aqui você tem um incômodozinho. Mas como você já tem um nível de consciência legal, você consegue lidar com aquilo. E essa pessoa, ela nunca vai despertar o pior em você. Porque ela é muito parecida com você. Ela tem uma sinergia muito grande com você. Então o relacionamento aqui vai ser fluido, vai ser leve, vai ser amoroso, vai ser tranquilo. É uma paz, é uma serenidade, é uma sensação de estar em casa, de acolhimento. Não de medo, não de briga de ego, não de disputa. Nesse tipo de relacionamento a gente nunca vai entrar em disputa com o outro. Porque a gente já tem um nível de consciência mais elevado e porque eu entrar numa disputa com o outro não vai me fazer crescer. E agora o meu objetivo é o crescimento através do relacionamento. São pessoas que se impulsionam. São pessoas que estão ali, ó, uma puxando a outra pra cima. Porque sempre vai ter aquele momento que você tá mais caidinho, ou o outro vai estar mais caidinho, então ele te puxa e você puxa ele. E ao mesmo tempo, vocês vão refletindo e contribuindo, não só no relacionamento de vocês, não só um pro outro, mas para as outras pessoas que estão em volta. É aquele relacionamento que inspira as outras pessoas, que ajuda as outras pessoas de alguma forma, né? O simples contato de vocês com outros relacionamentos inspira essas pessoas a buscarem ser melhores em seus próprios relacionamentos. Então, é o relacionamento mais legal que a gente tem que buscar entrar nesse tipo de relacionamento, porque é ele que vai proporcionar sentimentos realmente bons, leves, fluidez, serenidade para nossa vida. Ainda tem muito amor, ainda ele pode acontecer com paixão, tá bom? No começo. A paixão desse tipo de relacionamento, ela não é tão visceral assim. Ela acontece, né? Mas ela acaba sendo mais uma construção. E quando ela passa, né? Tipo, geralmente a paixão é aquela coisa, vai. Quando ela passa, aquela caída, né? Aí as pessoas começam a se estapear. No relacionamento dármico, essa paixão ela é um pouco menos visceral e ela vai crescendo mais ao longo do tempo. E aí ela não cresce tanto em relação a, tipo, euforia, mas ela sustenta. Então ela vai e fica num limite bom e sustenta. Mas é mais serena, ela é mais tranquila, ela é mais... eu não sei explicar, gente, queria ter palavras melhores pra falar aqui, mas tô tentando usar as melhores palavras que eu encontrei, tá bom? Pra traduzir esses sentimentos aqui pra vocês. E aí, provavelmente você está se perguntando agora, estamos caminhando pro final, depois eu vou ver se vocês têm perguntinhas. Gabi do céu, mas como que eu faço pra sair desse ciclo de relacionamento kármico aí, né? Somente existe um caminho. Antes de falar como você faz isso, lembre-se, a coisa mais importante dessa live, gente, pelo amor de Deus, lembre-se que você é um ser completo. Por mais que você tenha almas gêmeas, elas são tipo suas irmãs. O que gêmeo significa? Gêmeo, né? Como que a gente interpreta esse conceito? Gêmeo de irmã gêmeas, irmãos gêmeos. Eles são irmãos, eles não são a mesma pessoa. Então a tua alma gêmea, ela não é uma parte de você. Vocês não se completam quando vocês se encontram. Vocês são tipo irmãs. E é por isso que rola essa afinidade. Quem aqui tem irmão gêmeo? Ou irmão, né? Mas acho que irmão gêmeo tem essa conexão mais forte. Vai entender exatamente o sentido do que eu tô falando. Tem uma série que eu tô assistindo super legal, que se chama This Is Us. Tem na Amazon, em mais algum lugar, não lembro. Acho que é na Fox Prime, se eu não me engano, mas na Amazon Prime tem. E aí a história conta, a série conta basicamente a história de 3 irmãos gêmeos, né? E é muito legal que 3 irmãos gêmeos, mas assim, 2 são consanguíneos e o outro é adotado. E aí é muito legal porque conta a história da conexão que esses 2 têm. Então, por exemplo, teve uma hora que o cara caiu e machucou o braço. A irmã do outro lado no apartamento dela sentiu. Porque eles têm uma conexão muito forte, eles compartilharam o mesmo, a barriguinha da mãe ali no mesmo momento, o alimento. Então essa conexão ela é muito forte, ela é muito estreita, mas eles continuam sendo pessoas diferentes, separadas, com seus próprios caminhos, completas por si só. Então por mais que você tenha almas gêmeas espalhadas por aí, elas são suas irmãs.
tá bom? Não são você, você é completamente capaz, você tem toda essa potencialidade de ser feliz por você, porque você é um ser completo, tá bom? Dito isso, aí a gente vai para a questão de como sair desta roda de relacionamentos kármicos para manifestar um relacionamento dármico na nossa vida. E só existe uma forma, e essa forma não é plim, passe de mágica, né, gente? Se fosse, seria fácil. Mas basicamente é você aprender rápido com as suas experiências kármicas e não repetir mais o erro, porque aprender significa que você não vai repetir, né? Então, a gente tem os nossos karmas e a gente vai ter que lidar com eles, não tem jeito. Se tem uma fila de 5 Joãozinhos ali na sua história, você vai ter que lidar com eles. O ponto é, quanto mais rápida você for em termos de aprendizado, em termos de entender onde que você poderia melhorar, os seus erros, como você pode se desenvolver naquele relacionamento, aprender com os seus erros naquele relacionamento, aprender com os erros do outro, mais rápida vai ser essa passagem. Então vai ser, talvez você ficasse, sei lá, vamos supor que no seu planejamento você tava pra ficar lá 10 anos com o Zezinho, mas você tá focada no seu autoconhecimento, no seu desenvolvimento pessoal, tá aprendendo, tá estudando, tá se desenvolvendo, você fica 6 meses com o Zezinho e aí, tipo, bora pro próximo, entendeu? Porque a grande sacada é a gente desenvolver a nossa consciência. Através do autoconhecimento, né? Eu me conheço, eu me percebo, eu identifico quais são as minhas sombras, as minhas dificuldades, aquilo que me faz bem, aquilo que não me faz, aquilo que é importante pra mim, aquilo que eu preciso fazer pra que eu esteja bem. Eu aprendo a falar não para situações que eu preciso falar não, eu aprendo a me priorizar. A partir disso, eu consigo me desenvolver. Até porque, gente, autoconhecimento é a base. Mas se você só se conhece e não faz nada com isso, não adianta, né? A gente se conhece para se desenvolver, para melhorar, para progredir, para evoluir. Então, quanto mais a gente galga níveis de consciência, mais preparada você vai estar para esse relacionamento dármico. E aí você vai atrair para você, para o seu campo energético, uma pessoa que tem afinidade contigo. Pode ser uma alma gêmea, pode não ser, pode ter certeza que existem muitas dessas pessoas por aí. Mas por que a gente não as encontra? Porque nós não estamos nessa frequência ainda. Porque nós não temos esse nível de consciência ainda. Quando você atingir esse nível de consciência, quando você tiver com uma maturidade emocional, com uma maturidade espiritual, não tô dizendo perfeita, tá? Não, de jeito nenhum. Até porque nesse planeta, se a gente fosse perfeito, não estaríamos mais aqui, nem precisaria reencarnar mais. Mas quando você tiver essa consciência, naturalmente essas pessoas mais afins também vão se aproximar de você, porque os afins, eles se atraem. Nesse sentido, você leva a tua frequência e sai dessa roda para viver relacionamentos e experiências melhores. Essa conscientização, essa elevação da consciência gera o desapego, que é fruto da consciência. E o desapego, o aprendizado, o amadurecimento emocional e espiritual é que nos torna capazes de amar de verdade e sermos amadas e amados, se tiverem homens aqui. Num sentido muito mais benevolente do que de apego. Porque a gente tem uma mania, né, de falar que amor é sofrimento. Eu sofro por amor. Não, você só sofre porque você ainda não consegue amar nesse sentido. Tem apego, tem ego ferido, muitas vezes aí, tem medo, tem dor, tem trauma. Um monte de coisa que não é amor de verdade, tá bom? Então, meus amores, se essa live fez sentido pra você, eu vou abrir aqui, ver se tem algumas perguntinhas a respeito do tema. Mas se essa live fez sentido pra você, se te gerou reflexão, se despertou alguma coisa, enfim, deixa eu saber disso, tá bom? Eu te convido a tirar um print aqui agora, fazer uma carinha fofinha, pra você tirar um print, postar nos seus stories, marcar o meu nome e compartilhar ali um aprendizado, um insight, de repente algo que tenha virado uma chave pra você, que eu vou ficar muito feliz de saber, que eu consegui contribuir um pouquinho aí pra tua jornada também. Tá bom? Deixa eu ver se tem perguntinhas aqui. Tem que ser do tema, hein, gente? Porque senão a gente vai fugir muito. Aqui... Tem uma perguntinha da Vivi, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Se vocês tiverem perguntas agora a respeito do tema, tá? Coloquem aqui nessa caixinha de ponto de interrogação, que eu dou uma olhadinha, tá bom?
A Vivi colocou, como descobrir quais são as contas que é preciso pagar nessa encarnação? Através daquilo que te dói no relacionamento, amada. Então pensa assim, ó, você tá no relacionamento com o Joãozinho. Você tá no relacionamento agora. E aí, existe uma série de coisas que ele faz e que ele desperta em você ali. Então você fica com muita raiva, você tem muito ciúme naquela relação e você não consegue nem identificar o porquê. É pra isso que você tem que olhar. Por que que eu tô sentindo tanto ciúme assim? Por que que eu tô sentindo tanta raiva? Será que isso é meu ou é do outro? É claro que o outro às vezes pode sim dar motivos, tá bom? Pra gente sentir raiva ou ciúme, mas muitas vezes esse ciúme descontrolado que eu sinto, ele é muito mais por conta da minha insegurança. Eu morro de medo de ficar sozinha, eu morro de medo do cara me trocar por outra. Às vezes ele nem dá motivo, o cara tá ali bonitinho, certinho do seu lado, ele tem outras questões, né? Outro problema dele ali. Mas nessa questão, às vezes você é uma pessoa muito insegura e ciumenta por sua causa, porque você não se valida, porque você não se basta. Então é pra isso que você precisa olhar e curar, tá bom? E aí o que você fez na vida passada que te levou a trazer isso, eu não vou conseguir te dizer exatamente, tá bom? Porque a gente tava fazendo umas hipóteses aqui, a gente não tem como saber essas questões, a não ser que você faça uma terapia reencarnacionista, que eu não recomendo. Porque nessas terapias a gente pode acessar coisas que são bem difíceis de serem engolidas e trabalhadas numa vida atual. Existe um grande motivo pelo qual a gente não lembra daquilo que a gente fez nas vidas passadas, né? Que é ter a serenidade para encarar as pessoas e as situações no agora. Então, não recomendo, tá bom? Mas você não precisa saber exatamente o que aconteceu. Você olha para o que está acontecendo agora. O que essa relação está manifestando em mim? O que esse comportamento está me dizendo que eu tenho que mudar? É claro que se você perceber que você está num relacionamento fazendo a sua parte, sendo bacana, sendo uma boa pessoa, e o cara tá te chifrando, ou o cara não te respeita, talvez o seu aprendizado seja se retirar dessa relação e dizer não pro outro. Olha só, numa mesma situação a gente consegue tirar vários aprendizados. Então pode ser sim que eu seja insegura e eu preciso olhar para isso, mas pode ser que eu esteja nessa relação com um cara que tá pisando na minha cabeça justamente para que eu aprenda a me posicionar nas relações. De repente, nas vidas passadas, eu fui aquela que aturou tudo, que deixava todo mundo fazer o que queria, pisava na minha cabeça, eu era boazinha, ai, queria ajudar todo mundo. Isso também não é legal não, tá? Isso também não é ser boazinha. Você tem que, lembra, tua responsabilidade é cuidar de você primeiramente, do seu bem-estar. Então talvez você esteja passando aí comendo pão que o diabo amassou com esse Joãozinho, porque é você que precisa aprender a falar, agora chega, meu amigo, não quero mais, vou sair dessa relação. Muitas de nós nunca temos coragem de sair de uma relação e aí a gente aguenta o que for porque a gente tem medo de ficar sozinha. Talvez seja isso que você esteja aqui para olhar e procurar. Tá bom? A Paty perguntou se a live vai ficar salva, se Deus quiser, Paty. Eu não consigo garantir, gente, porque assim, problemas de tecnologia, né, vocês sabem que às vezes o negócio aqui dá ruim, mas eu vou, se Deus quiser vai dar tudo certo, tá bom? Vamos torcer, vamos rezar aí. A Ju perguntou assim, e as pessoas que não encontram... Ó, gente, quem tiver perguntinha, eu vou pedir pra colocar na caixinha aqui, tá? Porque eu não tô conseguindo ler, tá vindo assim, e fica um monte de informação na minha tela, eu não vou conseguir ver a tela aqui, tá bom? Então coloca na caixinha de perguntas aqui que eu consigo te responder. A gente tem mais uns 15 minutinhos ainda, vou responder as que derem tempo. A pergunta da Ju. E as pessoas que não encontram ninguém e não se relacionam? Ju, podem existir várias questões aí, tá bom? Mas assim, o principal é você provavelmente aprender a se bastar por si só. Então eu vou te dar um exemplo aqui. Vamos supor que numa vida passada você tenha sido uma mulher belíssima que usou e abusou dos homens. Destruiu relacionamentos, não tô falando que é isso, tá? Mas assim, só pra gente criar uma historinha pra entender como que isso pode se manifestar. Você destruiu famílias, você usou a sua beleza como recurso para manipular as pessoas, os homens, e conseguir aquilo que você queria. Então, você provavelmente veio com
uma pendência, digamos assim, um aprendizado de aprender a não mais se utilizar da sua beleza e dos seus dotes, enfim, para relacionamentos. Você vai ter que aprender a se bastar por quem você é em essência, e não pela sua aparência, e não através de um relacionamento. Então talvez você tenha que aprender a lidar com isso, porque perceba assim, ó, não existe um destino cravado na pedra, tá bom, gente? Eu sei que dá esse medo, eu morria de medo. Ai, meu Deus, será que é meu destino vir pra esse plano e não conseguir encontrar ninguém e ficar o resto da minha vida sozinha? Não, isso não existe. Existe a prova que você tem que encarar. Quanto mais rápida, lembra do que eu comentei no final do conteúdo de hoje, quanto mais rápido você passar e aprender o que você tem que aprender, mais rápido você pula para essa roda de relações dármicas. Relações dármicas amorosas, familiares, de amigos, tá? Relações no geral. Então talvez você tenha que aprender. Às vezes a gente insiste muito. Quero porque quero conhecer uma pessoa, quero porque quero ter um relacionamento. Nunca dá certo, nunca vai pra frente. Talvez o problema seja que você esteja insistindo demais. E você tá obcecada nisso, obsessiva nisso. E a sua prova que o que você precisa aprender é justamente não precisar disso. É justamente não ficar obcecada nisso. É trabalhar o seu desenvolvimento, a sua realização por você, se tornar uma mulher que se basta. Entende? Porque aí na hora que você estiver nesse mood, as coisas acontecem pra você. Eu fiquei muito tempo obcecada com isso, né? Depois que meu relacionamento terminou, um relacionamento que eu sempre conto pra vocês aí, né? Que a gente falava de casar, enfim, que eu fiquei tipo 5 anos no limbo amoroso por conta deste cara. Eu tinha certeza que eu nunca mais ia encontrar alguém. Eu até namorei depois, mas eu sabia que esse cara que eu namorei não era o cara, enfim, eu sabia. E aí eu ficava, gente, eu não vou mais encontrar ninguém, né? Meu destino. Procurava ali na internet como ser feliz sozinha pra sempre. Existe destino para pessoas que vão ficar sozinhas, né? Tava loucona, obcecada nessas coisas. E aí, quando eu comecei a desapegar um pouco disso, eu falei, quer saber? Foda-se, eu não vou mais ficar preocupada com isso, pensando nisso. Minha vida tem um monte de coisa que tá caindo, sabe? Os pratinhos da minha vida estavam caindo. Não tava feliz no meu trabalho, não tava feliz com as minhas amizades, não tava feliz com as coisas que eu vinha fazendo pra mim, então eu comecei a olhar pra esses pratinhos e reestruturar a minha vida. E teve um momento que eu fiquei muito bem. Quando eu finalmente comecei a mexer nesses pratinhos, nossa, eu senti uma paz de espírito, uma realização pessoal, uma felicidade, uma paz na minha vida e com a pessoa que eu tava me tornando, que na verdade em essência eu sempre fui, mas a minha essência estava escondida por trás de camadas e camadas de máscaras sociais que eu vestia para estar na sociedade, que eu não me reconhecia mais. Quando eu comecei a me reconhecer, eu me senti muito bem. E lembra que a pegada é você se sentir bem. Quando você se sente bem, você eleva a sua frequência. Quando você se sente bem por conta do desenvolvimento da consciência, até não é ter prazer imediato, gente. Prazer imediato, né? Tipo, é aquela coisa momentânea que não adianta, é uma enganação. Mas quando você eleva a sua consciência, a sua frequência, você começa a se sentir bem, as coisas acontecem pra você. Na primeira vez na minha vida que eu estava bem comigo mesma, sozinha, que eu falava, quer saber, eu não sei se eu quero mais casar, não é mais minha prioridade. Não é que eu falo assim, nossa, eu nunca mais quero casar, não, mas deixou de ser uma prioridade. Casar, ter filhos, as minhas prioridades eram outras, eram os meus projetos, as minhas atividades, as coisas que eu estava tocando. Na hora que eu desapeguei e comecei a ficar em paz com tudo isso, 6 meses depois eu conheci meu marido, que no começo eu ainda nem queria, eu ficava tipo dando bolo nele, assim, tipo, não quero. E aí eu fui conhecendo ele mais profundamente e entendi, percebi na verdade que a gente tem uma afinidade fora do comum. Então quando você desapega as coisas acontecem pra você, mas talvez o seu aprendizado esteja aí. O meu aprendizado estava aí, tá? Se eu não tivesse passado por todo esse processo, se eu não tivesse desapegado disso, eu não estaria com meu marido hoje. Eu nem teria visto ele já estava na minha vida, tá? Eu já conhecia ele, olha só. Mas eu não teria percebido, não teria enxergado através do que eu via dele. Eu via uma sombra ali, eu não tava conseguindo enxergar através daquilo, eu só consegui enxergar por conta da mulher que eu me tornei. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Pergunta da Dé.
Se desistir da relação sem resgatar tudo, vira na próxima vida? Boa pergunta, amada. Quando você desiste porque você não deu conta de lidar com aquilo, no sentido de... a questão da insegurança, por exemplo, né, que eu falei. Então, a pessoa que tá muito insegura... Deixa eu ver se eu tenho um exemplo melhor pra dar, mas vou falar isso primeiro. Você tá muito insegura ali naquela relação, e aí você fica com aquela coisa, não sabe o que fazer, então você foge da relação. Se você foge da relação porque você não quer olhar para aquilo de frente, sim, você vai ter que resgatar isso numa próxima vida, porque ainda não foi resolvido a questão entre vocês. Você está fugindo de resolver. Por isso que eu recomendo que você tenha sempre a consciência. É claro que se a gente olhar para a relação passada, ai, Gabi, não fiz isso. Tudo bem, amiga. Próximo, você vai ter várias experiências daqui pra frente, tá bom? O que você fez, o que você deixou de fazer já foi. Não se culpe, porque a culpa é muito pior. Você fez o melhor que você podia, tá tudo bem. Você nem sabia de nada disso, você nem tinha assistido essa live ainda, né? Agora, a partir de agora, a única coisa que você tem que pensar, que você tem que se preocupar é em ser o seu melhor naquela relação, dar o seu melhor. E se mesmo assim não der certo, tá tudo bem, porque aí a sua parte você fez. E aí não volta pra próxima vida, porque você fez a sua parte. Você não precisa resgatar mais, entende o ponto? E aí aquele cara que, por exemplo, que tava ali naquele relacionamento com você e que ele não fez a parte dele, ele vai ter que aprender isso em alguma outra relação, mas a sua parte tá feita, então não precisa mais ser com você. Entende? Então é importante que a gente aproveite os relacionamentos, eles são ótimas oportunidades, eles são as melhores oportunidades, na verdade, que a vida nos dá de encarar as nossas questões de frente. Se a gente foge, a gente vai ter que reencarar sim. Não só numa próxima vida, como nessa vida mesmo, tá bom? Por que a gente muitas vezes tem padrões de relacionamentos que se repetem? Parece que você tá num relacionamento aqui, vivendo uma certa situação. Você vai terminar porque você não quer lidar com aquilo. Ou o cara termina com você porque você não soube se posicionar, por exemplo, né? Mas você não aprendeu. Você não aprendeu porque você não lidou com aquilo, né? Então você vai para uma próxima relação e passa por aquilo de novo. Sabe, não é possível. Igual, parece que eu tô vendo um relacionamento com meu ex. Aí vai, isso aqui, de repente, num terceiro relacionamento, você passa por aquilo de novo. O que isso quer dizer? Que você não aprendeu o que você tinha que aprender. Que você tá fugindo. Então você vai ter que passar essa lição até aprender. E se você continuar fugindo, e se for um karma um karma especificamente com aquela pessoa, e você não resolveu aquilo, você fugiu simplesmente, vai ter que sim voltar e resgatar numa vida posterior, tá bom? A gente não tem como fugir. A gente pode postergar, mas fugir não tem. Só que lembra que quanto mais você posterga uma dívida kármica, né, uma expiação, uma interação com essa pessoa, mais longe você tá de viver um relacionamento dármico, que é esse relacionamento de afinidade que eu falei. Porque esse nível de relacionamento, ele só pode ser vivido quando você não tem mais esses outros pra trás. Quando você dá um checklist ali, né, risca tudo aquilo que você tinha que riscar da sua listinha. Então, eu aconselho a fazer o que tem que ser feito agora, entendeu? O mais rápido possível é pra se livrar logo desses negócios. Eu sei que muitas vezes é doloroso, gente, a gente olhar pra algumas questões, pra algumas sombras. Dentro do meu programa Reconstrua, por exemplo, não sei se as minhas alunas estão aqui, mas a gente lida com várias questões lá dentro, que não são fáceis, não são gostosinhas. Mas a gente tem muito apoio, a gente olha com muito amor, eu tô ali com elas têm um grupo entre elas, enfim, né? E a gente lida de frente. Por quê? Porque a gente quer se livrar logo disso, entendeu? Queremos partir para relacionamentos dármicos, de afinidade, que seja leve, que seja gostoso. E esse é o único caminho. Não há atalhos. Não tem pílula mágica, não adianta. Você pode bater ali, tentar bater o pezinho, você não vai conseguir. Seus relacionamentos nunca vão alcançar esse nível que eu tô falando, enquanto você não passar por isso, tá? Então, aceita que dói menos, passa pelo processo, enxergue sua sombra, se trabalhe, que é a melhor coisa que você tem a fazer, tá bom? A Cibele comentou que tá no desafio. O desafio é incrível também pra gente trabalhar essas questões. Tem muitos, inclusive tem uma live lá que eu falo um pouquinho de relacionamentos kármicos e dármicos também. E eu coloco um desafio lá pra vocês. Depois você me conta se você tá gostando, tá, Cibele? Tem muitos conteúdos legais lá também. A Kelani tá perguntando como ela faz pra entrar.
No meu programa Reconstrua o Amor, que é esse programa aprofundado, as inscrições estão encerradas, tá bom, amado? Então não tem como entrar agora. Só na próxima turma, que eu nem sei quando vai abrir. Se você quiser entrar no desafio, a Elisa acabou de começar o desafio, que legal. Se você quiser entrar no desafio, as inscrições elas estão abertas até hoje. Hoje é o último dia para entrar, às 23h59 a gente está encerrando. Então ainda dá tempo, se você quiser. Tem um link nos meus stories e tem um link no perfil da minha bio do Instagram também. Você consegue clicar lá e entrar nessa turma, tá bom? A Psa fala do desafio dos 21 dias, acabei de falar. Lá a gente fala sobre esse tema e fala sobre outros vários temas. E todos esses temas, eles te ajudam a desenvolver a tua consciência. Eles te ajudam a se autoconhecer, a expandir a sua consciência, né? A ficar, a elevar a sua frequência e a sua vibe, tá? Então os conteúdos ajudam muito nessa jornada também, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Vocês não estão colocando na caixinha, hein? Gente, me ajuda, bota na caixinha. A Jé colocou, tem como ver um relacionamento dármico com o karma? Não. Ou é dármico ou é kármico. Porque eles estão inversamente... Eles são contraditórios, né? Eles vão para caminhos opostos. Ou você tá ali para quitar uma coisa, um karma, uma coisa mais pesadinha, ou vocês estão livres desses karmas. A gente sempre tem karma, tá bom, gente? Mas eu tô falando de relacionamento amoroso especificamente. A gente vai ter karma em várias áreas da nossa vida, vários pequenos karmas. O karma imediato, já ouviram falar daquela coisa karma imediato? Às vezes eu brinco com meu marido assim, a gente tá saindo pra fazer alguma coisa, aí eu falo alguma coisa pra ele, porque você não sei o que, não sei o que lá, e aí eu bato o pé, por exemplo, ele fala assim, tá vendo? Karma imediato, karma instantâneo. Não é tão instantâneo assim, mas também acontece. Por quê? Porque nós ainda erramos, né? A gente ainda erra, né? Então, os karmas, eles vão acontecer aí. Agora, esses karmas que você precisa vir pra expiar são karmas mais pesados, digamos assim, que você fez uma burrada, vamos usar essa palavra, né? Que você fez uma coisa não muito legal realmente com essa pessoa, tipo, traiu ela, tipo... maltratou ela, tipo, manipulou ela, que nem eu falei, de repente, da beleza, né? Se você é um manipulador, se o cara é um manipulador. Esse tipo de karma pesado precisa de resgate em vida, na próxima vida, porque você precisa resgatar com aquela pessoa específica. Você precisa equilibrar a tua relação com aquela pessoa específica, né? Pequenos erros a gente sempre vai errar. Tô errando com meu marido até hoje. A gente erra o tempo todo. Isso tá tudo bem. Agora, essas questões mais pesadas, elas implicam outras vindas e outros encontros. Porque você não vai conseguir fazer tudo isso em uma vida, né? Você precisa de mais tempo, você precisa de mais maturidade, se preparar um pouquinho mais pra voltar, tá? Então, não tem como ser um relacionamento kármico e dármico ao mesmo tempo. Se você já tá num nível dármico da coisa, é porque você já fez o que tinha que fazer. Nesse quesito de relacionamentos kármicos, amorosos, tá bom? A Zamboto perguntou, como saber se estou vivendo um relacionamento dármico? Analisa essas questões que eu coloquei aqui na live, amada, depois você pode reassistir e verifica se com você é assim. Se as características que eu coloquei você vive, se estão presentes no seu relacionamento. Se o seu relacionamento é leve, é fluido, é gostoso, se ele desperta o melhor de você. Se existe um amor muito grande, uma serenidade muito grande, uma afinidade muito grande entre vocês. Vocês têm níveis de consciência parecidos, vocês pensam parecidos, né? O relacionamento... E principalmente, se vocês estão crescendo juntos, o ápice do relacionamento dármico tem 1 minuto e 30. Eu vou tentar acelerar aqui. O ápice do relacionamento dármico é esse crescimento. Então, ele puxa você pra cima, você puxa ele pra cima e juntos vocês crescem. Vocês crescem como indivíduos e crescem como a entidade de relacionamento, tá? Então, essa é a maior característica, tá bom? Então, meus amores, espero que vocês tenham gostado dessa live. Gratidão pela presença de todas. Não esqueçam de tirar o print, de me marcar, que eu quero saber se contribui um pouquinho pra noite de vocês aí. E se Deus quiser, essa live vai pro GTV, tá bom? A gente se vê na próxima semana. Um grande beijo no coração de vocês e até mais. Tchau, tchau.